Às vezes, você toma uma decisão em questão de segundos que pode mudar o destino de centenas de pessoas. Esta é uma dessas histórias que me assombra até hoje e que me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre voar. Se você está aqui procurando por relatos reais de quem vive a aviação comercial, você está no lugar certo, mas prepare-se, porque o que vou contar vai te fazer entender, porque cada voo é uma responsabilidade que carregamos muito além do que qualquer passageiro imagina. O que está em jogo não são apenas procedimentos ou manuais, são vidas humanas, e às vezes, uma única decisão pode determinar quem volta para casa e quem não volta. Era uma terça-feira, 23 de outubro, voo 447 da companhia aérea onde trabalho há 15 anos. São Paulo com destino a Lisboa, rota que eu já tinha feito mais de 200 vezes. Meu nome é Carlos, tenho 42 anos, casado, 2 filhos, e naquela noite eu estava no comando de um Airbus A330-300 com 280 passageiros e 12 tripulantes. Uma noite aparentemente comum, daquelas que você espera que seja apenas mais uma linha no seu logbook de voo. O briefing pré-voo havia sido rotineiro. Checamos as condições meteorológicas, o peso da aeronave, o plano de voo e todas as informações de segurança. O A330 estava impecável. Apenas 850 horas de voo desde a última revisão C-Check. Os motores Rolls-Royce Trent 700 funcionavam como um relógio suíço. Tínhamos combustível suficiente para Lisboa mais os alternates de Madrid e Porto, seguindo todos os protocolos de segurança. Meu copiloto naquela noite era o Fernando Augusto, 38 anos, ex-piloto da Força Aérea com mais de 8.000 horas de voo. Trabalhávamos juntos há 3 anos e tínhamos desenvolvido uma sintonia quase telepática no cockpit. Fernando era daqueles copilotos que antecipavam suas necessidades, faziam os call-outs no momento exato e nunca hesitavam em questionar algo que não parecia certo. Essa confiança mútua sempre me deixava mais tranquilo, especialmente em voos transatlânticos longos como aquele. A tripulação de cabine era liderada pela Marina Santos, uma profissional com 15 anos de experiência, calma sob pressão e com excelente relacionamento com passageiros. As outras comissárias eram todas experientes, Juliana, Patrícia e Amanda. Tínhamos também 2 comissários, Roberto e Diego. Era uma equipe sólida, dessas que você sabe que pode contar quando as coisas complicam. Decolamos do Guarulhos às 23h15, horário local, utilizando a pista 09L. A decolagem foi suave, peso máximo de decolagem de 230 toneladas, V1 de 158 knots, VR de 162 knots e V2 de 172 knots. O Weather Report para a rota mostrava algumas nuvens esparsas sobre o Atlântico Sul, com possibilidade de desenvolvimento de atividade convectiva isolada próxima aos Açores, nada que chamasse atenção especial para aquela época do ano. A subida inicial correu perfeitamente. Passamos por FL-100, depois FL-250 e finalmente estabelecemos no nível de cruzeiro FL-370 aproximadamente 45 minutos após a decolagem. A aeronave consumia os planejados 6.800 kg por hora. Os sistemas funcionavam normalmente e tínhamos uma ligeira tailwind de 15 knots nos ajudando. Parecia que seria uma daquelas noites tranquilas que todo piloto aprecia. Fernando assumiu o primeiro turno de pilotagem, enquanto eu monitorava os sistemas e mantinha contato com o controle de tráfego aéreo. Conversamos sobre família, planos para as férias e algumas mudanças que a companhia estava implementando nos procedimentos operacionais. O tempo passava devagar, como sempre acontece nos voos noturnos sobre o oceano, onde não há muito além da imensidão escura lá embaixo e as estrelas acima. Tudo corria perfeitamente bem até chegarmos sobre o meio do Atlântico, aproximadamente 4 horas após a decolagem. Estávamos na posição INTOL, um waypoint que marca praticamente o meio da rota entre Brasil e Europa, quando recebi a primeira chamada da cabine. A voz da Marina veio pelo interfone com um tom que imediatamente me chamou a atenção. Era controlada, mas eu conseguia perceber a urgência por trás da calma profissional. Comandante, temos uma situação médica grave aqui atrás. Preciso que o senhor venha até aqui o mais rápido possível, ela disse.
usando o código que todos da tripulação conhecem para emergências sérias. Olhei para Fernando. Assume o comando. Vou ver o que está acontecendo, disse, retirando o headset e me levantando da poltrona. Quando abri a porta do cockpit e entrei na cabine de passageiros, o cenário me fez o estômago gelar. Um passageiro de aproximadamente 60 anos estava no chão do corredor, entre as poltronas 32D e 32E, inconsciente e com a pele de uma palidez assustadora. Marina e Juliana estavam ajoelhadas ao lado dele, junto com um homem de jaleco que claramente era médico. Outros passageiros observavam em silêncio, alguns com expressões de preocupação, outros tentando não olhar diretamente. "Comandante", disse Marina se aproximando de mim. "Este é o Dr. Ribeiro, passageiro da poltrona 28A. Ele é cardiologista e está nos ajudando." Dr. Ribeiro levantou os olhos do paciente e me estendeu a mão rapidamente. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, e nos olhos eu vi a seriedade de quem entende exatamente a gravidade da situação. "Comandante, sou Eduardo Ribeiro, cardiologista do Hospital Sírio-Libanês. Este senhor, Sr. Antônio Silva, de acordo com os documentos, sofreu o que claramente é um infarto agudo do miocárdio. Consegui reverter uma parada cardiorrespiratória há poucos minutos usando o desfibrilador da aeronave. Mas a situação é crítica. Doutor." Ribeiro me puxou alguns passos para o lado, baixando a voz. "Comandante, preciso ser direto com o senhor. Este paciente está em estado grave. O coração dele está funcionando, mas mal. Sem cuidados intensivos especializados, sem medicamentos que não temos aqui e sem equipamentos de suporte avançado, ele não vai resistir muito tempo. Pela minha experiência, diria que temos no máximo 1 hora, talvez 1 hora e meia. Senti o peso familiar da responsabilidade caindo sobre meus ombros, mas dessa vez era diferente. Não era apenas uma falha mecânica ou condições meteorológicas adversas. Era uma vida humana dependendo de decisões que eu teria que tomar nos próximos minutos. "Doutor, o senhor tem certeza desse prognóstico?" perguntei, precisando ter absoluta clareza da situação. "Comandante, trabalho com isso há 20 anos. Já vi muitos casos assim. Este senhor precisa estar em uma UTI cardiológica nas próximas 2 horas, ou vai ser tarde demais." Agradeci ao doutor e voltei correndo para o cockpit. Fernando me olhou ansioso quando entrei e fechei a porta. "Carlos, pelo seu rosto não são boas notícias", ele disse, conhecendo-me bem demais. "Infarto severo. O médico a bordo diz que temos no máximo 1 hora e meia", respondi, já pegando os charts e ligando o rádio. Imediatamente comuniquei nossa situação ao controle oceânico. "Gander Radio, voo TAM 447, declaring medical emergency. Temos emergência médica grave a bordo. Solicitamos vetor para o aeroporto mais próximo." A resposta veio em poucos segundos. "Voo TAM 447, Gander Radio copy medical emergency." Baseado em sua posição atual, o aeroporto mais próximo é Sal, Cabo Verde. Bearing 075, distância 420 nautical miles, aproximadamente 45 minutos de voo no seu nível atual. Fernando já estava calculando no FMC quando olhamos o radar meteorológico e nossos semblantes mudaram completamente. Uma linha de tempestades severas havia se formado exatamente entre nossa posição e o arquipélago de Cabo Verde. Não era uma tempestade comum. Era um sistema convectivo de mesoescala com células que chegavam facilmente a 50.000 pés de altura. "Merda, Carlos", Fernando murmurou analisando as imagens no radar. "Olha isso aqui. Red and magenta por toda a rota. Tops chegando a FL 500. E veja essas células. Elas estão se movendo e se intensificando." Ajustei o gain do radar e mudei para o modo tilt para ver melhor a estrutura vertical das nuvens. O que víamos era assustador. Torres cumulonimbus enormes, com cores vermelha e magenta dominando toda a área entre nós e Sal. Para quem não conhece aviação, magenta no radar meteorológico significa turbulência severa extrema, o tipo que pode quebrar uma aeronave. "Fernando, roda as opções. Quanto tempo para Lisboa e para voltar ao Brasil?" "Lisboa, no nível atual, 5 horas e 20 minutos. Recife seria 4 horas e 50.
5 horas. O passageiro não tinha esse tempo. Voltei à cabine e conversei novamente com o Dr. Ribeiro, explicando a situação. Sua expressão me disse tudo o que eu precisava saber antes mesmo dele abrir a boca. Comandante, ele não aguenta 5 horas. Olhe para ele, disse apontando para o Sr. Antônio, que estava inconsciente e respirando com dificuldade, mesmo com a máscara de oxigênio. A cada minuto que passa, mais tecido cardíaco morre. Se não chegar ao hospital nas próximas 2 horas, mesmo que chegue vivo, os danos podem ser irreversíveis. Foi nesse momento que tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha carreira. Liguei para o dispatch da companhia via SATCOM e expliquei toda a situação. A resposta foi clara. Comandante, a decisão é sua. Avalie os riscos e proceda conforme seu julgamento profissional. Voltei ao cockpit e disse para Fernando: vamos tentar sal. Fernando me olhou com uma expressão que misturava preocupação e respeito. Ele sabia que eu não estava tomando essa decisão levianamente. Conhecia minha experiência, meu histórico de 15 anos sem incidentes, e também sabia que eu não arriscaria vidas desnecessariamente. Tá certo, Carlos, mas vamos precisar ser muito cuidadosos com essa aproximação da tempestade, ele disse, já começando a programar a nova rota no FMC. Comuniquei ao controle nossa intenção de desviar para Sal e solicitei descida para a FL 250, altitude que normalmente oferece melhor condição para atravessar sistemas convectivos. Também ativei o sinal de apertar cintos e pedi para a Marina fazer um anúncio aos passageiros. Senhoras e senhores, aqui é a chefe de cabine Marina. Por razões operacionais, teremos que fazer uma parada técnica em Cabo Verde antes de seguir para Lisboa. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos afivelados, pois podemos enfrentar alguma turbulência. Agradecemos a compreensão. Ela não mencionou a emergência médica, seguindo o protocolo para evitar pânico entre os passageiros. Mas pude ver nos rostos de alguns que estavam nas poltronas próximas ao Sr. Antônio que sabiam que algo sério estava acontecendo. Às 04h15, começamos nossa descida para FL 250 e rumamos em direção à primeira parede de nuvens. Fernando assumiu o controle da aeronave, enquanto eu monitorava o radar e mantinha comunicação com o ATC. As primeiras turbulências começaram ainda antes de entrarmos propriamente na nuvem. Eram os famosos shears, ou cisalhamentos de vento, que antecedem os grandes sistemas convectivos. Turbulência leve iniciando, anunciei no interfone para a cabine. Tripulação, posições de segurança. Mas isso era apenas o aquecimento. Às 04h32, entramos de fato na primeira célula de tempestade. E o que se seguiu foram os 15 minutos mais longos e intensos da minha vida de piloto. A aeronave começou a chacoalhar violentamente, como se fosse um brinquedo nas mãos de uma criança furiosa. O primeiro impacto foi tão forte que eu senti meu corpo sendo pressionado contra o cinto de segurança com uma força que nunca havia experimentado. Fernando segurava o manche com as 2 mãos, os músculos dos braços tensos, tentando manter algum controle sobre os movimentos da aeronave. Jesus Cristo! Ele exclamou quando uma rajada ascendente nos jogou para cima, com tanta força que por um momento senti meu estômago descer para os pés. Relâmpagos iluminavam o cockpit a cada poucos segundos, criando um show de luzes que em outras circunstâncias poderia ser belo, mas ali era aterrorizante. O barulho era ensurdecedor. Não apenas o rugido normal dos motores, mas um som que eu nunca havia ouvido antes, como se o próprio ar estivesse sendo rasgado ao nosso redor. O piloto automático desconectou automaticamente, após apenas 2 minutos dentro da tempestade. O sistema simplesmente não conseguia processar os inputs contraditórios dos sensores que variavam drasticamente a cada segundo. Fernando assumiu o controle manual completo. Comandante, não estou conseguindo manter o nível, gritou Fernando sobre o barulho infernal. As rajadas estão muito fortes, preciso descer. O radar de bordo enlouquecera completamente. A tela mostrava um mosaico de cores vermelha e magenta que mudava constantemente, como se não conseguisse decidir onde estava a turbulência mais intensa, porque estava em todo lugar. Descida autorizada. Vamos para FL 200. Respondi ao mesmo tempo, comunicando ao controle.
Gander Radio, voo 447, solicitando descida de emergência para FL-200 devido condições meteorológicas severas. Voo 447, descida autorizada FL-200, reporta em condições. Descemos rapidamente para FL-200, mas a situação não melhorou, se alguma coisa parecia estar piorando. A aeronave perdia e ganhava altitude de forma descontrolada. Num momento, estávamos em FL-195. No seguinte, o altímetro marcava FL-215. Depois, despencava para FL-180. Era como estar numa montanha-russa maluca, projetada por um engenheiro louco. "Porra, Carlos, olha a velocidade!" Fernando gritou. O Airspeed Indicator variava drasticamente. 180 knots, depois 320 knots, depois 210 knots. Estávamos constantemente entrando e saindo das zonas de overspeed e underspeed warnings. Os alertas sonoros não paravam de tocar. Overspeed, overspeed, depois airspeed, airspeed low. Em determinado momento, às 04h41, enfrentamos a pior rajada descendente, downdraft, que já experimentei na vida. Foi como se uma mão gigante tivesse empurrado a aeronave para baixo com uma força descomunal. O variômetro, Vertical Speed Indicator, mostrava 6.000 feet per minute. Estávamos literalmente despencando. Full power, gritei, ao mesmo tempo empurrando os throttles para toga, take off, go around power. Fernando já havia reagido instintivamente, puxando o manche para tentar recuperar a atitude de subida. Os motores Rolls-Royce rugiam com potência máxima, mas mesmo assim, continuávamos descendo descontroladamente. Perdemos quase 2.500 pés em menos de 30 segundos. Foi aterrorizante. Senti meu estômago literalmente subir à garganta e ouvi gritos vindos da cabine de passageiros. Algumas máscaras de oxigênio chegaram a cair automaticamente devido à variação de pressão causada pela descida abrupta. Vamos conseguir! Vamos conseguir! Fernando repetia mais para si mesmo do que para mim, enquanto trabalhávamos juntos para recuperar o controle da aeronave. Finalmente, after o que pareceram horas, mas foram apenas alguns segundos, conseguimos parar a descida em FL-155 e começar a recuperar a altitude. Meus braços doíam de tanto segurar o manche e podia ver suor escorrendo pelo rosto do Fernando, mesmo com o ar-condicionado funcionando normalmente. Mayday, Mayday, Vultan 447. Transmiti para qualquer estação que pudesse nos ouvir. Solicitando descida de emergência para qualquer nível, enfrentando turbulência severa extrema. Voo 447, SAL Control assumindo comunicações. Descida aprovada para qualquer nível necessário. Qual seu status? SAL Control, aeronave sob controle, mas enfrentando condições meteorológicas extremas. Solicitamos vetores para evitar as células mais intensas. Voo 447. Não temos radar primário em sua posição atual, mas baseado no nosso radar meteorológico, sugiro heading 090 por aproximadamente 50 nautical miles, depois direto SAL. Mudamos o heading conforme sugerido, e gradualmente as condições começaram a melhorar. A turbulência diminuiu de severa para moderada, depois para leve. Conseguimos retomar FL-180 e restabelecer uma rota mais estável. Mas nossos problemas ainda não haviam terminado. Marina me chamou no interfone, e pela primeira vez desde que a conhecia, consegui detectar genuíno medo em sua voz. Comandante, o paciente teve outra parada durante a turbulência. O doutor Ribeiro conseguiu reanimar novamente, mas ela fez uma pausa. Ele disse para avisar que não vai aguentar muito mais tempo. Voltei à cabine rapidamente. O cenário havia piorado consideravelmente. O Sr. Antônio estava ainda mais pálido, respirando irregularmente mesmo com a máscara de oxigênio no máximo. Doutor Ribeiro estava administrando medicamentos do kit médico de emergência da aeronave, mas podia ver em seus olhos que as opções estavam se esgotando. Comandante, ele me disse baixinho. A turbulência causou mais estresse no coração dele. Tivemos outra parada que durou quase 3 minutos. Consegui reverter, mas cada episódio desses causa mais danos.
Sinceramente, não sei se ele aguenta outros 20 minutos. Olhei o relógio. Eram 04h52. Sal ainda estava a aproximadamente 35 minutos de distância. Doutor, o senhor precisa mantê-lo vivo. Não há mais alternativas. Estamos quase chegando, disse, tentando transmitir mais confiança do que realmente sentia. De volta ao cockpit, Fernando me mostrou o radar meteorológico com um sorriso pela primeira vez em 1 hora. Carlos, olha isso. A tempestade está ficando para trás. A frente está limpo. Era verdade. O radar mostrava uma área clara entre nós e Cabo Verde. Finalmente tínhamos conseguido atravessar o sistema convectivo. Mas quando olhamos as condições meteorológicas em Sal, tivemos outro susto. O METAR, Relatório Meteorológico Aeroportuário, mostrava vento 230 graus, 38 knots com rajadas de até 45 knots, chuva moderada, visibilidade 3 km, teto de nuvens a 800 pés. Era praticamente o limite operacional da aeronave para pouso. Fernando, vamos conseguir pousar com esse vento cruzado? Vai ser apertado, mas dentro dos limites. Crosswind Component vai ficar em torno de 35 knots. O manual permite até 38. Às 04h58, Sal apareceu no nosso radar a 80 milhas nautical. Eu nunca fiquei tão feliz de ver um aeroporto na minha vida. Aquelas luzes piscando na escuridão representavam esperança para o Sr. Antônio, para nós e para todos os 280 passageiros que haviam confiado suas vidas a nós. Comuniquei com a Torre de Sal. Torre Sal, Voltam 447, aproximando Bearing 045, distância 80 nautical, solicitando aproximação de emergência. Temos emergência médica crítica a bordo e condições meteorológicas adversas. Voltam 447, Torre Sal. Bem-vindos. Temos informações sobre sua emergência. Bombeiros, ambulância e equipe médica em posição. Vento atual, 235 graus, 39 knots. Rajadas, 46 knots. Pista 02 disponível, comprimento 3.270 metros. QNH 1013. O vento estava ainda mais forte do que esperávamos, mas ainda dentro dos limites. Começamos a preparação para uma das aproximações mais desafiadoras da minha carreira. A aproximação ILS para a pista 02 em Sal seria complicada não apenas pelo vento, mas também pela chuva que reduzia significativamente a visibilidade. Fernando assumiria os controles durante a aproximação. Ele era melhor que eu em pousos com vento cruzado forte, enquanto eu faria os call-outs e monitoraria os instrumentos. Descida aprovada para 3.000 pés, QNH 1013. Contate aproximação 119.7. Instruiu o controlador de Sal. Passamos para a frequência da aproximação. Aproximação Sal Voltam 447, descendo 3.000 pés. Emergência médica, solicitamos ILS pista 02. Voltam 447, aproximação Sal, radar contact, curve left heading 350. Descida aprovada, 2.500 pés para interceptar ILS 02. Informações meteorológicas. Vento 240 graus, 41 knots rajadas, 48 knots, chuva moderada, visibilidade 2.800 metros. As condições estavam no limite absoluto, mas não tínhamos escolha. Começamos a configurar a aeronave para pouso. Flaps 1, depois Flaps 2, trem de pouso estendido, Flaps 3 e finalmente configuração completa Flaps Full. Localizer Alive. Anunciei quando o sinal do ILS foi capturado. Localizer Captured, confirmou Fernando. Glide Slope Alive. Glide Slope Captured, Approaching Speed. O A330 estava pesado. Ainda tínhamos muito combustível devido ao desvio de rota, o que tornava a aeronave menos sensível aos controles, mas mais afetada pelo vento. Fernando fazia constantes correções no aileron e leme para manter a aeronave alinhada com a pista. 2.500 pés, configurado para pouso. Approaching Speed 157 knots. Fiz o call-out padrão. 2.000 pés, estabilizado no glide slope. 1.500 pés, rajada pela direita, corrigindo. Fernando anunciou, aplicando uma correção significativa no aileron esquerdo. A aproximação era uma luta constante contra o vento. A aeronave balançava de um lado para o outro.
Fernando trabalhava incansavelmente com os controles e eu monitorava todos os parâmetros para garantir que estávamos dentro dos limites seguros. 1000 pés, vento ainda forte pela direita, mas estabilizado. 800 pés, pista à vista, gritei quando finalmente consegui ver as luzes da pista através da chuva. 700 pés, vento variando entre 240 e 250 graus. 600 pés, rajada forte. Alertei quando vi o Airspeed Indicator saltar de 157 para 172 knots em questão de 2 segundos. Fernando reduziu potência para compensar, mas imediatamente depois enfrentamos uma rajada na direção oposta que reduziu nossa velocidade para 145 knots. 500 pés, potência aplicada, velocidade normalizando. 400 pés, sink rate normal. 300 pés, rajada forte pela esquerda. Foi nesse momento, a apenas 300 pés do solo, que enfrentamos a pior rajada de toda a aproximação. O vento mudou subitamente de direção e intensidade, empurrando a aeronave para a direita da linha central da pista. Fernando aplicou uma correção agressiva, mas por um momento pensei que teríamos que arremeter. Carlos, não sei se vou conseguir, gritou Fernando lutando contra os controles. Você consegue, estamos quase lá, respondi, vendo a pista se aproximando rapidamente. A 200 pés, Fernando conseguiu realinhar a aeronave com a pista. A 100 pés começou o flare, puxando suavemente o manche para trás para reduzir a taxa de descida. A 50 pés, cortou a potência dos motores. O touchdown aconteceu às 05h23, hora local, com um pequeno solavanco, mas dentro dos parâmetros normais. Imediatamente, Fernando aplicou full reverse nos motores e freios máximos. A aeronave deslizou sobre a pista molhada, mas manteve o controle direcional. Bom pouso, Fernando. Puta que pariu, que aproximação! Exclamei, aliviado como nunca havia me sentido na vida. Valeu, Carlos. Achei que ia dar merda lá embaixo, ele respondeu, ainda concentrado em manter a aeronave na linha central enquanto taxiávamos. Assim que paramos no gate, as portas se abriram e a equipe médica local entrou na aeronave. Eram 4 paramédicos com equipamentos que eu nem sabia que existiam em Cabo Verde. Em menos de 10 minutos, o Sr. Antônio estava sendo transferido para uma maca especializada e conectado a monitores cardíacos portáteis. Dr. Ribeiro acompanhou toda a transferência e veio me cumprimentar antes de sair da aeronave. Comandante, o senhor salvou a vida dele. Sem essa decisão corajosa de atravessar a tempestade, ele não teria chegado vivo ao hospital. Foi um risco calculado que deu certo. Doutor, obrigado por tudo que o senhor fez. Sem sua competência médica, não teria adiantado nada chegar aqui. Enquanto esperávamos o reabastecimento da aeronave e a melhora das condições meteorológicas para seguir viagem para Lisboa, tive tempo para processar tudo o que havia acontecido nas últimas 3 horas. Fiquei pensando em todas as variáveis daquela noite, todas as decisões que tivemos que tomar sob pressão, todos os riscos que calculamos em questão de segundos. E se eu tivesse tomado a decisão errada? E se não tivéssemos conseguido atravessar a tempestade? E se o pouso em Sal tivesse dado errado com aqueles ventos de 45 knots? E se o senhor Antônio não tivesse resistido às manobras evasivas na tempestade? Mas essas perguntas fazem parte do nosso trabalho. Todo piloto convive com os e se da profissão. A diferença está na preparação, na experiência, no treinamento e, às vezes, admito, na sorte. Fernando interrompeu meus pensamentos. Carlos, você acha que tomamos a decisão certa? Cara, sinceramente, não sei. Só sei que um homem estava morrendo e tínhamos uma chance de salvá-lo. Arriscamos, deu certo, mas posso te garantir que vou pensar nisso pelo resto da minha carreira. 3 horas depois, às 08h30, recebemos autorização para seguir viagem. As condições meteorológicas haviam melhorado significativamente e o reabastecimento estava completo. O resto do voo para Lisboa foi tranquilo, quase anticlimático depois de tudo que havíamos passado. Mas eu não conseguia parar de pensar no Sr. Antônio. Como estaria se sentindo no hospital de Cabo Verde? A cirurgia havia dado certo? Ele sobreviveria? Durante todo o voo para Lisboa,
Marina veio várias vezes ao cockpit me perguntar se eu tinha alguma notícia sobre o estado do passageiro. Podia ver que toda a tripulação estava genuinamente preocupada com ele. É assim na aviação. Por algumas horas, aquelas pessoas se tornam nossa família, nossa responsabilidade. Chegamos a Lisboa às 12h45, com apenas 2 horas e 15 minutos de atraso, considerando toda a situação. Os passageiros desembarcaram normalmente, muitos deles sem nunca saber o drama que havia se desenrolado durante o voo. Alguns dos que estavam próximos ao Sr. Antônio vieram me agradecer pessoalmente quando souberam que eu era o comandante. Só soube o resultado final 2 dias depois, quando Marina me ligou em casa com uma notícia que me fez chorar. Carlos, lembra do Sr. Antônio? Consegui o telefone do hospital através da companhia. Ele sobreviveu à cirurgia. Colocaram 3 stents, mas ele está se recuperando bem. A esposa dele me pediu para agradecer toda a tripulação. Disse que o marido falou que nunca imaginou que um piloto arriscaria a vida de todos para salvar a de um desconhecido. Essa ligação mudou alguma coisa em mim. Percebi que nossa profissão vai muito além de transportar pessoas do ponto A ao ponto B, seguindo procedimentos padrão. Às vezes, você precisa tomar decisões que não estão em nenhum manual. Decisões que envolvem julgamento humano, compaixão e, sim, riscos calculados. 6 meses depois, recebi uma carta no escritório da companhia. Era do Sr. Antônio Silva, escrita à mão em português com sotaque claramente lusitano. Caro comandante Carlos, não sei se o senhor se lembra de mim. Fui o passageiro que passou mal durante o voo de São Paulo para Lisboa em outubro. Queria agradecer pessoalmente a decisão corajosa que tomou naquela noite. Os médicos me disseram que cheguei ao hospital com apenas alguns minutos de diferença entre a vida e a morte. Hoje estou bem, de volta ao trabalho. Sou professor universitário em Coimbra. E cada dia é um presente que devo à competência e humanidade do Senhor e sua equipe. Minha esposa e meus 3 filhos também querem expressar sua gratidão eterna. Sei que o Senhor arriscou a segurança de muitas pessoas para salvar a minha vida. Isso me faz refletir sobre o tipo de responsabilidade que vocês carregam cada vez que entram numa cabine de comando. Espero que saiba que tomou a decisão certa e que um dia possamos nos encontrar em circunstâncias mais felizes. Com admiração e gratidão infinita, Antônio Silva. Guardei essa carta na carteira e a carrego até hoje. Sempre que enfrento uma decisão difícil no cockpit, lembro do Sr. Antônio e da responsabilidade que temos com cada vida que transportamos. Essa experiência me ensinou que ser piloto não é apenas sobre conhecimento técnico, procedimentos operacionais ou habilidades de voo. É sobre tomar decisões humanas em situações extremas. É sobre carregar o peso de centenas de vidas nas suas mãos e tomar as decisões certas, mesmo quando não há certeza nenhuma de que são certas. Hoje, 8 anos depois daquela noite, ainda voo regularmente. Já enfrentei outras tempestades, outras emergências, outras decisões difíceis, mas sempre que passo sobre o Atlântico, especialmente à noite, lembro daquele voo 447 e me pergunto: quantos outros Sr. Antônios estão ali atrás, confiando que faremos as escolhas certas quando for necessário? E você, que está ouvindo esta história, provavelmente nunca pensou em quantas decisões complexas são tomadas a 10.000 metros de altitude enquanto você dorme tranquilamente na poltrona 32A. Quantas vezes pilotos pesam riscos e benefícios em questão de segundos, sempre com o objetivo de proteger vidas, todas as vidas a bordo. Por isso, se esta história te fez refletir sobre a responsabilidade silenciosa que carregamos nos céus, deixe um comentário compartilhando sua opinião. Você acha que eu tomei a decisão certa naquela noite? Se estivesse no meu lugar, teria feito diferente? Sua perspectiva é importante para outros pilotos que podem enfrentar dilemas similares. A aviação comercial é hoje o meio de transporte mais seguro que existe, mas essa segurança não acontece por acaso. Ela é resultado de décadas de aprendizado, de pilotos que compartilharam suas experiências, tanto os sucessos quanto os erros, para que outros pudessem aprender. Por isso, se você chegou até o final desta história, inscreva-se no canal Caixa Preta e ative o sininho das notificações.
Aqui compartilhamos relatos reais de profissionais da aviação, experiências que ajudam a entender melhor esse mundo fascinante e complexo que é voar comercialmente. E lembre-se, na próxima vez que você embarcar em um avião e ver aqueles dois pilotos cumprimentando os passageiros na porta, saiba que por trás daqueles uniformes há profissionais que carregam uma responsabilidade imensa, que treinam constantemente para situações que esperam nunca enfrentar, que tomam decisões em segundos, que podem mudar o destino de centenas de pessoas. Porque no final das contas, voar não é apenas sobre chegar do ponto A ao ponto B. É sobre as vidas que tocamos pelo caminho, as decisões que tomamos quando ninguém está olhando e a confiança sagrada que cada passageiro deposita em nós toda vez que embarca. Até o próximo relato. Nos vemos nos céus. Esta história é baseada em eventos reais. Todos os nomes foram alterados para proteger a privacidade dos envolvidos. Agradecimentos especiais aos profissionais da aviação que compartilham suas experiências para tornar os céus mais seguros.